Queria ler o Salmo 137. E vários textos, na verdade, eu quero ler hoje, e eu queria que você ficasse com sua Bíblia aí, o seu celular pronto. Mas primeiro o Salmo 137, quando os cativos de Judá escrevem esse salmo, quando eles estavam exilados na Babilônia. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Esse é um dos salmos que retrata o sentimento do povo quando tudo está indo mal. Quando tudo está indo mal, esse é um dos salmos que retrata bem a situação, o estado da alma dos israelitas aqui. Eles estão exilados, foram levados cativos para a Babilônia, e o sentimento que eles expressam é um sentimento de decepção, de tristeza, de raiva, de ira. Porque quando alguém está exilado, e há muitos livros, né, ao longo da história de pessoas que falam sobre o exílio, e mesmo nós conhecemos, né, quando vários dos artistas brasileiros foram exilados e outros mais durante a ditadura militar, e não só essa, mas a própria ditadura militar chilena e outras ditaduras que aconteceram na América Latina, mas também aqui na Europa, como na Romênia, como na União Soviética, né? Quantos foram levados para a Sibéria, foram presos, ou simplesmente exilados em países e nações distantes. E o sentimento aqui é um sentimento de choro, né? De tristeza. Eles dizem: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Saudade, essa palavra tão nossa, tão própria da língua portuguesa, saudade. A saudade, e principalmente nessa época natalina e de Ano Novo, muitos têm saudades, né? Saudades da família, saudades dos parentes, saudades dos amigos, saudades de estar juntos. E talvez esse sentimento seja dos mais fortes nesse momento por causa da pandemia, que nos afastou de tudo. Nós temos saudades, né? Nós nos lembramos, por exemplo, do Natal que tivemos o ano passado, tanta gente ali na nossa festa de Natal, ou final do ano, né, lá na casa do Paulo e da Janilce, quão alegre, quão maravilhoso foi. E saudades de estar juntos dos amigos, saudades dos amigos que nós perdemos esse ano, ou de familiares, de pessoas com quem nós nos dávamos tão bem. Saudades, às vezes de um tempo que não volta mais, de situações que não retornam mais,
mas saudades. E aí, o Salmo 137 retrata muito bem esse sentimento. Sentimento de saudade. Saudade, eles dizem que sentavam e choravam profusamente. E ali nos salgueiros, eles penduraram as harpas. Porque o pendurar as harpas significava isso, não dá para cantar. Não dá para cantar quando nós só temos a lamentar. Não dá para cantar quando só temos a nos entristecer. Não dá para cantar quando a gente só está cheio de saudade, saudade da nossa terra, da nossa gente, dos nossos tempos, dos dias bons. Saudades. E ali eles falam, quem escreveu esse salmo, que ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam até canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Cantem. Mas a resposta deles no verso 4 é: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E eles até dizem que minha mão dê fim, a minha mão direita, que toca a harpa, que ela dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua, que não dá para cantar nada, que não dá para falar nada, que a minha língua se grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Então, a tristeza deles é um salmo que revela essa profunda tristeza, esse misto de tristeza, de saudade, de amargura, porque depois aí eles vão terminando, o salmo vai ficando cada vez mais amargo, né? Eles fazem, então, juramento de vingança contra os edomitas. Lembra de Deus deles, dos edomitas, porque eles gritavam quando Jerusalém estava sendo destruída: arrasem, né? Arrasem Jerusalém até os alicerces. Deus, lembra-te dos edomitas. Depois eles fazem uma jura de uma tipo de uma praga, de uma maldição sobre a Babilônia, onde eles estavam, que a Babilônia seja destinada à destruição. Feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez, Babilônia. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-los contra a rocha. Ou seja, o salmo vai se tornando cada vez mais forte, demonstrando esse sentimento no final, do sentimento de vingança. Esse sentimento de que eles querem a vingança que tinha ocorrido contra Israel. A grande verdade é que a Bíblia nos fala muito claramente que esse exílio iria demorar. Em Jeremias, no capítulo 25, Jeremias já tinha dito de forma muito clara de que esse exílio iria demorar bastante tempo, iria demorar 70 anos. 70 anos seria o tempo da duração do exílio. Verso 11, toda esta terra se tornará uma ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, verso 12 de Jeremias 25, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então, há uma promessa de Jeremias, aqui em Jeremias 25, depois, logo após, em Jeremias 29, quando Jeremias manda uma carta para os exilados da Babilônia, mas ele fala de forma muito clara, porque havia falsos profetas dizendo aos exilados na Babilônia: olha, nós vamos sair logo daqui, nós não vamos ficar muito tempo. Mas aí então Jeremias, ele manda uma carta e ele diz uma palavra de Deus para os exilados. Assim diz, verso 4 do capítulo 29 de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, é uma palavra muito específica
de Deus para os exilados na Babilônia. Olha, não pense que vai ser rápido esse tempo de vocês. É contrário, de uma certa forma, a esse Salmo 137, que eles desejavam que realmente Deus destruísse logo Jerusalém, Babilônia, aliás. Mas a grande verdade é que a palavra de Jeremias, de Deus para Jeremias e para os exilados, olha, não. Vocês têm que buscar a prosperidade da cidade onde vocês estão. Ainda que vocês estejam exilados, busquem a prosperidade desta cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Se a cidade vai tudo bem, se o país vai tudo bem, no país, vocês também irão prosperar. Mas se vocês só querem deitar abaixo, também tudo vai estar abaixo para vocês. E aí a palavra de Deus diz claramente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 8 do capítulo 29 de Jeremias, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara Deus. Então Deus fala claramente, há falsos profetas, esses profetas estão dizendo que vocês vão embora logo da Babilônia, mas não vai acontecer, porque o que vai acontecer, e aí Deus revela a palavra no verso 10 do capítulo 29, é quando se completarem 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Então vão ser 70 anos. 70 anos de exílio, 70 anos que vocês vão ficar aí na Babilônia. E quando há a queda, em 2 Crônicas, no capítulo 36, quando há a queda de Jerusalém e Nabucodonosor leva, já há essa palavra, sobre essa palavra de Jeremias. Essa palavra de Jeremias, ela se espalhou por todo Israel. Ficou sendo uma palavra que se espalhou por todos. Durante esses 70 anos, essa palavra de Jeremias, o livro de Jeremias se espalhou. Por exemplo, segundo Crônicas 36, diz que, verso 19, os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Aqui o autor de Crônicas fala sobre isso, sobre essa profecia de Jeremias. E no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse, ele repete, a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor então toca no coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e o que o Senhor, seu Deus, esteja, e que o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Ou seja, Crônicas narra, termina Crônica, que são as histórias sobre Israel, os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, narra a narrativa da história de Israel, sobre os reis, sobre aqueles que estavam reinando em Jerusalém, e aí ele fala claramente, olha, serão 70 anos. E logo depois, você virar a página, começa o livro de Esdras, porque aqui fala, então, a promessa que ela se cumpre quando Dario o Persa, então, o Ciro o Persa e Dario, eles fazem a convocação, o rei da Pérsia, de que quem quisesse voltar, poderia voltar, porque Deus tinha ordenado a Ciro que construísse o templo, reconstruísse o templo em Jerusalém. Isaías fala sobre Ciro, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas Deus fala sobre Ciro como aquele servo do Senhor a quem ele iria usá-lo. E aí, logo depois, você virando a página, começa Esdras. E Esdras é como se fosse essa continuação de Crônicas, porque diz o mesmo texto praticamente, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. De novo, cita Jeremias agora em Esdras. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia,
para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todos sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Ou seja, são palavras e palavras e palavras. Depois, um dia, Daniel também fala sobre isso, e Daniel fala no capítulo 9, né? Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do rei Babilônio, e no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, e aí ele faz uma grande oração por Israel, pedindo que Israel pudesse se arrepender dos seus pecados e voltar em paz para Jerusalém. Ou seja, Deus fala, em contraste com o Salmo 137, que o tempo do exílio iria acontecer, mas nenhum exílio é para sempre. Nenhum exílio é para sempre. Nenhum exílio é para a vida toda. E Deus tinha dado esses 70 anos para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse se voltar para Deus. E qual a razão de tudo isso? Que Deus, então, de repente diz, não, vocês um dia, depois de 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém. Não tentem fazer a vida de vocês independente de mim. Saibam que toda a vida de vocês depende de mim. E agora, voltando para Jeremias 29. Jeremias 29 é uma palavra preciosa para nós. Porque é a palavra que Deus dá para esse tempo difícil, um tempo de exílio, um tempo de se sentir como que fora de rumo, fora do eixo, né? Às vezes nós nos sentimos, de uma certa forma, nesse ano de 2020, é como que alguma coisa estivesse fora do lugar. Mas a verdade, gente, é que nada nunca esteve fora do lugar. Nada esteve fora do lugar. Nós estivemos sempre dentro dos propósitos de Deus para nós. E Deus fala uma promessa. E quando Deus diz aqui no verso 10 do capítulo 29 de Jeremias, quando se completar os 70 anos, eu vou cumprir a minha promessa em favor de vocês e vou trazê-los de volta a este lugar, de volta a Jerusalém. E aí Deus diz, porque eu sei, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que promessa maravilhosa de Deus para o povo de Israel. Olha, vocês estão no exílio. Serão muitos anos ainda no exílio. Mas saiba que a minha bênção, ela vai se cumprir um dia. E vocês vão voltar para Jerusalém. Creiam nisso. Vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês que têm essas saudades, como nós vimos no Salmo 137, essa saudade imensa, essa tristeza imensa, ao ponto de não poderem nem salmodiar, nem louvar, nem cantar ao Senhor. Eu tenho uma palavra de alegria, Deus fala para eles, através de Jeremias. A minha palavra é que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, a primeira coisa que Deus fala para o povo no exílio é: eu tenho planos para vocês. Gente, os planos para as nossas vidas não são feitos por nós, são feitos por Deus. E quando nós estamos dispostos a fazer a vontade dele, nós vamos fazer com que os seus planos para nós se cumpram.
Então, Deus fala, eu que tenho os planos para vocês. E quais são os planos de Deus? E Deus fala, eu tenho os planos. E meus planos são o quê? De fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Então, às vezes, nós pensamos, não, Deus não quer o melhor para a gente. Parece que Deus não quer, porque está dando tudo errado. Deus, será que tu queres mesmo o melhor para a gente? Porque está dando tudo errado. A palavra de Deus é clara, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. A minha palavra para vocês, os meus planos para vocês é de abençoar e não de prejudicar. Deus jamais quis nos prejudicar. Ele quer nos abençoar. E ele diz, eu tenho plano de dar-lhes esperança. Não percam a esperança mesmo no exílio. Não percam a esperança mesmo no meio das dificuldades. Não percam a esperança. O ditado popular diz que a esperança é a última que morre. Mas eu quero dizer para vocês que a esperança em Deus, ela é contínua e jamais morre. Ela jamais morre. E não só isso, Deus diz, eu tenho planos de dar-lhes um futuro. Não é apenas o presente, mas o futuro. O futuro de vocês está nas minhas mãos. Da palavra de Deus para todos os israelitas e para nós creiam que o futuro de vocês está nas minhas mãos. Eu tenho planos de um futuro para vocês, um futuro abençoado. Então, não se preocupem com hoje, não se preocupem com o amanhã, porque os meus planos também abarcam o futuro de vocês. Então, a palavra de Deus é muito clara. E aí Deus completa dizendo para eles, verso 12 do capítulo 29 de Jeremias, então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Então Deus fala, orem, clamem, é tempo de orar, é tempo de clamar, e eu vou ouvi-los. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Me busquem, orem, clamem, me procurem e me procurem de todo o coração que vocês vão me achar. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, para onde os deportei. Eu vou trazê-los de volta do cativeiro. Então, gente, é uma palavra de esperança, uma palavra belíssima de Deus para os exilados que estão na Babilônia. E nesse final de ano, final de 2020, a palavra de Deus é muito clara para nós. Foi um ano difícil, um ano que não foi fácil, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus está conosco. Ele jamais nos desamparou. Não importa se você talvez se sinta como que num exílio, numa terra estranha. Não importa se você se sinta sozinho. Não importa a quantidade, o tamanho da saudade que você tem, daquilo que você era antes, daquilo que você é hoje, daquilo que você fazia antes, daquilo que você faz hoje. Não importa. Não importa a situação difícil que você esteja. Mas saiba que Deus fala, o exílio não dura para sempre. O exílio tem um tempo determinado. Todo exílio tem um tempo determinado. Todo tempo de exílio tem um tempo para acabar. Tem um tempo para terminar. Essa pandemia vai terminar. Ela um dia vai acabar. Pode ser que surjam outras. Não sabemos. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus e a promessa de Deus para todos nós é: eu tenho um plano para vocês. O presente, o futuro de vocês está nas minhas mãos. E eu quero fazê-los prosperar, eu quero lhes dar um futuro abençoado, um presente abençoado. Porque Deus está dizendo para nós, eu sou um Deus bom. Eu sou um Deus bondoso.
Eu não sou mau como muitos de vocês pensam. Eu sou um Deus bom. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a continuar crendo nele, tendo esperança nele e confiando nele para todo sempre. Amém e amém e amém.